Me apresentar aqui, eu sou o Rafael, tá? Eu atuo no departamento comercial de aplicação da OTAN Solar de Palau, tá? A gente é uma empresa de ventilação. Eu atuo comercialmente em São Paulo, tá? Não atuo aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente tem um outro comercial que está aqui comigo no instante, que é o Rafael Guimarães, tá? Minha formação, sou tecnólogo em mecânica e em gestão comercial, tá? Atuo na OTAN, somando o tempo que eu estou de casa, mais ou menos 2 anos e 3 meses, tá? E aqui eu vou mostrar algumas estratégias, algumas formas de seleção em relação a ventiladores que podem auxiliar vocês aí na parte de selecionamento, para projeto e dar um norte para vocês em relação à nossa linha de produtos, tá bom? Então, para começar, gente, só para falar quem somos, tá? A Solar de Palau, ela foi fundada em 1951, tá? Na localidade, na província de Ripoll, na Catalunha, na Espanha, tá? Por 2 engenheiros, que é o Eduardo Soler e Joseph Palau, tá? Atualmente, aí, ao longo da história, né, hoje a gente tem aí em torno de mais ou menos 80 patentes próprias, tá? E mais de 120 modelos de utilidades. Quando a gente fala modelos de utilidades, a gente fala daqueles microventiladores e ventiladores que a gente utiliza para aplicações mais comerciais, mais residenciais, mais domésticas, tá? Aqui, em 1963, a gente divide em 2 cenários, tá? Em 1963 surgiu a OTAN Ventiladores, tá? Que significa Organização Técnica de Assistência e Manutenção. A OTAN inicialmente ela não fabricava ventiladores, ela meio que prestava uma consultoria, né? A parte de execução de projetos, instalação e execução e manutenção de equipamentos industriais, tá? Então não tinha muito a ver com a parte só de ventilação, tá? E aí, com o decorrer dos anos, isso acaba se modificando e depois ela se consolida como uma fabricante de ventiladores em 1979, tá? E aí, em paralelo, a Solar Palau em 1979 começa a internacionalizar sua marca, tá? Então ela começa a atuar comprando plantas ao redor do mundo e adquirindo para o seu grupo ali em relação à parte desse segmento de ventilação, tá? E aqui chegamos em 2011 e 2012, tá? Em 2011, né, a OTAN, que é uma empresa brasileira, foi adquirida pelo grupo Solar Palau Ventilation Group, tá? Que é um grupo espanhol. E aí começou a fazer parte desse grupo, tá? E aí em 2012 a nossa razão social acabou sendo a SEP Brasil Ventilação, que é assim como que a gente é conhecida hoje, tá? Atualmente a OTAN Solar Palau, na verdade, a gente tem só essa divisão interna exatamente pela força que a marca OTAN tem no cenário nacional, tá? Então a gente acaba dividindo OTAN para os nossos equipamentos industriais e Solar Palau para a nossa linha de utilidades que foi adquirida em relação à compra junto com o grupo, tá? Então aí a gente pegou esses produtos e aumentou o portfólio da nossa linha de fornecimento, tá? Então a gente conta hoje com 21 fábricas, 32 filiais, 5 centros de pesquisa e desenvolvimento e mais 56 distribuidores ao redor do mundo, tá? Aqui só um conceito simples, né, do que é o ventilador, nada mais é que a máquina que move um gás usado, né, um rotor acoplado, tá, a um eixo, e aí você tem um conjunto de pás aqui, converte essa energia mecânica, né, acoplada, aplicada no eixo do ventilador para elevação da pressão de um fluido operante por meio do movimento rotativo dessas pás, né, e é conhecido também como turbomáquina, tá? A ASME, que é a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, ela tem uma definição um pouquinho melhor disso também, tá? Ela diz que para você ser considerado um ventilador, eu tenho que ter uma elevação da pressão de mais ou menos 7% entre sua aspiração e sua descarga. Isso em fatores numéricos, em valores numéricos, dá mais ou menos 762 milímetros de coluna d'água, tá? Acima disso, a gente já nem considera como um ventilador, a gente considera como um soprador ou um compressor, tá? A OTAN, ela tem a linha de ventiladores sopradores, tá? Que é exatamente para suprir pressões elevadas. Então a gente tem uma linha aí de ventiladores de alta pressão que atende até mais ou menos aí 2.000 milímetros de coluna d'água, tá? Então, ó, a gente precisa de alguns dados para a seleção do ventilador, né? E alguns dados para fazer uma boa seleção. E isso, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade até de obtenção dessas informações juntos aí aos projetistas e instaladores, tá? Mas a gente precisa dessas informações para dar o melhor ali, o melhor caminho, o melhor norte para o nosso cliente em relação à seleção de ventiladores.
As informações do ambiente que eu preciso: temperatura do fluido, tá? Pressão atmosférica ou altitude, e a natureza do gás. Eu preciso saber se a natureza desse gás é ar comum, se ele é ar com particulado, que, se lógico, se dependendo, se você tiver quanto mais informações, melhores, mas a granulometria desse particulado que eu estou movimentando, tá? Porque dependendo disso, eu vou ter que trabalhar talvez aí um rotor, em vez de ser, sei lá, um rotor limite load, um rotor radial, tá? Então isso é importante a gente saber. E o sistema de ventilação: vazão volumétrica, pressão estática requerida, que é a perda de carga do meu sistema, que eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais para frente, velocidade de descarga do ventilador, ruído requerido e o tipo do ventilador, o acionamento, se ele é direto ou indireto, tá? A Altan hoje, a RCP Brasil, ela possui 2 softwares de seleção, tá? Esse software de seleção que é o Vortex, é da nossa linha toda industrial, tá? Esse aqui você consegue, através do nosso site, baixar o executável na máquina, instalar, e você não precisa de internet para poder ter essa interação com ele. Já o EasyVent não, o EasyVent é um software online, tá? Que eu faço a seleção dele e ele te gera uma folha completa de dados com aquela seleção que você implementa. Então eu tenho um software offline que eu consigo mexer sem conexão na internet, e um software online que eu tenho toda a linha de produtos, inclusive os microventiladores, tá? Para a parte de seleção. Então aqui só para poder definir um pouquinho, né, em relação à parte de pressão que a gente estava conversando aqui agora. A pressão dinâmica é a pressão exigida para acelerar o ar de uma velocidade zero para uma velocidade que você determina para aquela instalação, tá? E é uma pressão que você consegue dimensionar, você consegue calcular, tá? É uma pressão um pouco mais fácil de defini-la, tá? Já a pressão estática do ventilador, ela é um pouquinho mais complexa, porque isso vai depender da instalação que você tem feito, tá? Além de você determinar a velocidade que você dimensionou para aquele conduto, você também, através dessa velocidade, você tem diferentes perdas de carga para os elementos que você coloca na rede. Isso vai depender do quê? Do dumper de regulagem que você colocar, qual vai ser a abertura que ele tenha, o tipo de difusor que você vai colocar, grelha, tá? Tudo isso acaba gerando perda de carga no sistema. Então, a perda de carga estática, a pressão estática, ela vai definir muito daquilo, do tipo de sistema que eu tenho instalado e como foi feito o projeto em si e a instalação, tá? Então aqui só para vocês visualizarem, tá? Aqui é mais ou menos a curva dos nossos ventiladores, como elas se apresentam em relação ao nosso catálogo, tá? Então aqui, ó, nessa linha mais verdinha, vocês vão ver que a régua, né, a abscissa aqui, nessa abscissa eu leio a vazão de ar, tá? E eu tenho 2 linhas auxiliares nessa abscissa que eu consigo ver velocidade de descarga e pressão dinâmica, tá? Aqui já na ordenada, né, quando você pega na nossa curva, você vai ver mais ou menos a pressão total, você vai achar a pressão total, tá? Nessa diagonal, você lê o rendimento, tá? Nessa curva, que ela faz como se fosse uma parábola e projeta para essa ordenada aqui, a gente lê a rotação, tá? Aqui, pessoal, prestar um pouquinho de atenção quando for selecionar, porque eu já vi gente traçando o ponto e traçando reto, assim, tá? Então, sempre projetar o ponto, projetar para a curva, chegou na curva cruzando na curva do rendimento máximo daquele diâmetro, você pega e projeta para essa ordenada da rotação. E eu tenho 2 auxiliares, tá? A velocidade periférica e a potência absorvida, tá? Aqui, para você, por exemplo, achar a pressão total, para você ver essa ordenada para cá, a gente tem que pegar a pressão dinâmica mais a estática. Mas como eu disse para vocês, a dinâmica ela é fácil de calcular. Ela é um valor dimensionável mais simples. Então a pressão dinâmica nada mais é que a densidade do fluido, tá? Vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Então, através disso, eu tenho a pressão dinâmica e a pressão estática vão ser dimensionadas em relação ao meu sistema. O tanto de metragem que eu tenho de conduto, os elementos que vão nessa rede, difusores, grelhas, o que for feito para aquela instalação, tá? Aqui são algumas recomendações que nós, como fabricante, colocamos em relação à nossa curva, às nossas curvas dos nossos ventiladores, tá? Isso é uma recomendação, tá, pessoal? Exatamente por saber como isso se comporta em relação às instalações. Às vezes você tem efeito de sistema, não porque o instalador fez uma má instalação, às vezes por falta de espaço em obra, né? Às vezes você tem que trabalhar com instalações
e espaços compactos. Então você acaba trabalhando aí, atuando com pequenos espaços, você acaba tendo que gerar efeito de sistema, às vezes sem nem mesmo querer aqueles efeitos. E você acaba tendo essa absorção disso só quando você vê no final da instalação e ela em funcionamento. Tá? Então, para motores Sirocco, a gente pede um intervalo de operação típico de 30% a 80% da vazão de descarga livre. O que significa isso? Entre a curva total do ventilador, ou seja, sua limitante entre seu ponto mínimo e seu ponto máximo em relação à vazão, tentar trabalhar mais ou menos no meio central da curva, tá? Para que, se caso eu tenha algum ponto de mudança de operação nesse meio, eu consiga ser suprido pelo próprio diâmetro daquele ventilador, tá? Estamos falando de um ventilador de 500 milímetros, tá? Então sempre a gente coloca essa faixa de intervalo para a operação típica como uma recomendação, tá? Então, para ventiladores de mid-load, intervalo de operação típico de 40% a 85% de vazão de descarga livre, e para axiais, intervalo de operação de 65% a 90% em descarga livre. Aqui, pessoal, para falar um pouco sobre a velocidade de descarga, é o seguinte, rapidinho. A norma 6401, ela recomenda algumas velocidades de descarga aplicáveis para os equipamentos ventiladores, de acordo com o tipo de edifício que esse ventilador vai ser instalado, tá? Então, se você for ver, ele pega uma tabela e fala, e recomenda as velocidades que você precisa trabalhar, por exemplo, numa descarga do ventilador. Então, para residências, a gente normalmente, né, tem como recomendável 5 a 8 metros por segundo com velocidade mínima e máxima. Para edifícios, escolas, edifícios públicos, tá? De 6,5 a 10. E para prédios industriais, de 8 a 12,5. Isso é recomendado, tá? Agora também tem as velocidades máximas que a gente pode trabalhar. Para residências, entre 8,5, tá? Para teatros, edifícios públicos, 11. E para prédios industriais, 14, tá? Aqui é só uma nota, tá, pessoal? Em relação ao que acontece muito em projeto e que o meu colega Leandro Wolff comentou aqui, em relação da secção que você comentou aqui. Muitas das vezes, quando a gente recebe projeto para orçar, tudo isso, a gente recebe algumas coisinhas que é meio complicado. Às vezes só indica vazão, que nem ele citou aqui, ou muitas vezes uma condição inexistente em relação àquilo que está sendo projetado. Porque imagina assim, quando você coloca uma especificação de projeto, é uma tabela de equipamentos para aplicação que está sendo projetada, está sendo desenhada, certo? Só que muitas vezes a gente vê o print, ou seja, uma copia do que está no catálogo e jogado no projeto. E o que significa isso? Muitas das vezes a gente vê o quê? Vazão máxima, pressão máxima. Isso nunca vai acontecer, tá? Porque para eu ter, por exemplo, uma vazão máxima, eu preciso ter pressão zero. Eu preciso não ter pressão no meu sistema. E vice-versa. Só que muitas vezes na tabela de equipamento está lá pressão máxima e vazão máxima, que é um ponto irrealista para aquilo ali, tá? Então, um ponto de atenção até para os projetistas que estão presentes aqui é se atentar que a tabela de equipamentos, a referência que a gente coloca até para o orçamento, é o ponto sendo calculado pela curva do ventilador naquele projeto que está sendo utilizado. Senão não faz muito sentido, tá? Outro ponto importante em relação à velocidade periférica do ventilador, que pouca gente se atenta, tá? Então, o que seria a velocidade periférica, tá? A velocidade periférica, ela determina em que classe esse ventilador vai se encaixar, tá? Imagina que quanto maior a velocidade periférica, que é a velocidade tangencial do rotor, do elemento que gira internamente, mais resistente esse ventilador tem que ser. Ou seja, ele tem que ter uma construção dele na forma centrífuga dele mais robusta. Então precisa ter espessura de carcaça maior, bitola de eixo maior, tá? E a gente delimita isso pela velocidade periférica. Aqui são a linha dos nossos ventiladores e normalmente a gente trabalha mais ou menos com alguns padrões, tá? Por exemplo, para a classe 1 a gente trabalha em 45 metros por segundo, para a classe 2 60 metros por segundo, para a classe 3 90 metros por segundo e para a classe 4 até 120, 115, 120 metros por segundo, tá? Isso é importante porque, por exemplo, às vezes você vai ver o gráfico da curva do ventilador. Aí, às vezes, sei lá, ele está ali meio que mais ou menos próximo ao classe 2, mas você consegue utilizar ele ali no classe 1. Você observando a velocidade periférica, você pode trabalhar com aquele ventilador dentro de uma classe menor, evitando que ele aumente seu custo.
tá? Porque conforme vão aumentando as classes, como eu disse, vai ficando mais robusto. Então isso vai, lógico, correntemente, fazendo com que esse custo acabe aí sendo aderido pela construção mais robusta que eu preciso para aquela aplicação, tá? Os nossos rotores de alumínio aí, eles suportam uma velocidade periférica mais ou menos de até uns 80 metros por segundo, né? E aí para rotores acima aí de mais ou menos 1,40 m, né, que seriam 1.400 milímetros, a gente usa a liga de alumínio especial, tá? Temos também ventiladores também de construção anti-centelha, que é para aqueles tipos de ambientes que tenham aí atmosfera especial ou atmosfera explosiva, tá? Nesses casos, a gente precisa observar também o que vai ter contato com esse fluido, se é um ventilador como um todo e ele vai ser instalado dentro dessa atmosfera, ou se só o meio que eu vou transportar tem o contato de ter explosão, por exemplo, ou de ter faiscamento. Lógico, e claro, caso tenha faiscamento ou risco de combustão, tá? Aí aqui precisa ser observado. Por quê? O que acontece? A gente pode construir simplesmente um ventilador anti-centelha para que só o elemento interno, ou seja, o fluido que eu estou movimentando, ele tem esse risco de combustão, então eu construo só o ventilador anti-centelha com o motor fora do fluxo e ele normal, tá? Ou se eu for instalar isso dentro de uma atmosfera explosiva, o ventilador estiver interno a isso, aí eu preciso também que o motor seja especial, tá? Então, só para que vocês também tenham essa diferenciação em relação a quando eu vou aplicar no ventilador para atmosfera especial aí, para atmosfera explosiva, tá? A gente tem 3 denominações, tá? Que é o tipo A, tipo B e tipo C, né? E aí, eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui, que são mais em relação a como ele é montado, como ele é confeccionado, do que em relação ali o que ele é utilizado de materiais, tá? Então, o tipo A, normalmente, ele é um ventilador que todas as partes dele, em contato com o fluido sendo movimentado, são feitos com materiais não ferrosos, tá? O que seria um material não ferroso, tá? São os materiais que têm menos de 5% de ferro, tá? Então, todas as partes do ventilador em contato com o fluido sendo movimentado são feitas com materiais não ferrosos, tá? São tomadas medidas para assegurar que o rotor, mancais e eixos estejam adequadamente montados ou travados de forma a prevenir um deslocamento axial ou lateral desses componentes, tá? Aqui, por exemplo, a gente considera, né, o ventilador tipo A, a gente considera ele uma construção total em alumínio, tá? Então aqui, por exemplo, para a gente não se aplica esse tipo de aplicação de centelha. É mais o tipo B e o tipo C, tá? Para o tipo B, o ventilador possui o rotor, ou a hélice, e um anel em torno da abertura por onde passa o eixo, construídos com materiais não ferrosos. Núcleos, eixos e peças ferrosas são permitidas desde que a construção seja tal que o movimento do rotor ou eixo não permita que duas partes ferrosas entrem em contato ou se choquem. Então você pode observar que é a forma como esse ventilador é montado, e não às vezes o material que ele está sendo ali produzido. Lógico, desde que a gente está falando de ligas não ferrosas, tá? Para que a gente não tenha contato de metal com metal, que possam, né, girar esse faiscamento. Medidas são tomadas para assegurar que o rotor, mancais e eixo estejam adequadamente montados ou travados de forma a prevenir o deslocamento axial e lateral desses componentes, tá? Normalmente o tipo B, a gente acaba fabricando aí um rotor em alumínio, tá? E normalmente a carcaça, todos os outros elementos que eu vou mostrar para vocês, a vicintudina do ventilador, feita aí em aço carbono. E o tipo C, a construção é tal de maneira que o deslocamento do rotor ou da hélice ou do eixo não permite que as partes ferrosas do ventilador entrem em contato entre si. Faz-se o bocal e um anel em torno da abertura por onde passa o eixo, tá? Construídos com materiais não ferrosos. O anel deve ter um diâmetro maior que o rotor e espessura igual à da lateral do ventilador, mas no mínimo de 2,5 mm, sendo fixado por elementos de fixação também não ferrosos, tá? Aqui só esqueci de falar que também a gente faz um bocal. Aqui o bocal é de aço carbono, tá? Aqui já é o bocal, ou é de alumínio ou é de plástico, tá? Plástico não, perdão, apenas de alumínio. Aqui o bocal e o rotor é de aço carbono, tá? Aqui são os tipos de ventiladores, tá? Então, para vocês entenderem como eles são classificados, tá? Vou dar uma explicadinha em relação a isso aqui.
os ventiladores axiais, tá? E os ventiladores centrífugos. Os ventiladores axiais são esses carinhas aqui, e eles têm esse nome exatamente porque a força impulsionada por eles para fazer esse movimento do fluido é paralela ao eixo, tá? Então é ao axis aqui, ao eixo do ventilador, tá? Por isso que ele tem esse nome de axial, tá? Porque ele tem um efeito axial do movimento do ar que você está ali, do movimento do ar ou do fluido que você está movimentando paralelo ao eixo, tá? E aí a gente tem os centrífugos, tá? E os centrífugos, ele tem um movimento já ao contrário, tem um movimento de impulsionamento de aspiração pelo eixo, mas eu tenho o deslocamento dele em sentido radial, tá? Então aqui no sentido do raio do rotor, tá? Então assim como ele tem essa capacidade de distanciar o ar que está sendo aspirado por fora do seu eixo de entrada, aí ele é conhecido como centrífugo porque ele aplica com uma força fora na fuga do seu eixo, tá? Na fuga do seu centro. Então, o que a gente chama de força centrífuga, então por isso que tem esse nome de centrífugos, tá? Nós temos os tipos de motores axiais, tá? Os propellers, eles são motores mais utilizados em aplicações mais residenciais. A OTAN não tem ventiladores desse tipo, exatamente porque a gente tem um cubo que é relativamente muito simples e as pressões, um cubo relativamente simples, motor de baixo custo, e a gente tem poucas pás também para aplicações de baixa pressão, tá? Então esse tipo de ventiladores são mais aqueles ventiladorzinhos que você vê mais domésticos, tá? Que tem esse tipo de hélice. Aí a gente tem os turboaxiais, tá? Que aqui a gente já entra a linha de nossos produtos nesses dois motores, os axiais, tá? Ele é um pouco mais eficiente que o próprio, né? E atende, lógico, pressões estáticas, aí acaba atendendo pressões estáticas maiores. Normalmente possui de 4 a 9 pás, tá? E aí eu tenho uma carcaça cilíndrica em torno dele, com o mínimo de folga aí em relação às pontas dessas pás aqui. Só que você vê que, pelo desenho ilustrado, você vê que ele tem uma quantidade menor de pás se comparado com o vênio axial, tá? O vênio axial eu consigo utilizar em média e altas capacidades, tá? Com bons rendimentos, e ele pode ter o passo fixo ou passo ajustável da pala, pode trabalhar em ângulo, tá? O cubo, ele normalmente é maior, se comparado com o tubo axial, tá? Normalmente o cubo aí é maior do que a metade do diâmetro da hélice do ventilador, tá? E a carcaça cilíndrica tubular, ela também é construída em torno dessa hélice, tá? Normalmente as linhas de referência nossa para esses ventiladores é o AVR ou a AFRW, que eu vou mostrar para vocês uma fotinha deles mais para frente, tá? Agora tem os centrífugos. A gente tem dividido em radial, limite load e siroco, tá? O radial é aquele que a gente chama de pás retas, tá? Então a gente tem pressões estáticas aí que consegue atender de uns 30 a 600 milímetros de coluna d'água, tá? A gente tem aí vazões que trabalham de 500 a 150 mil metros cúbicos hora, e a nossa linha de referência é a linha LAI e a MI. Aqui a gente fala de tipo de pás para transporte, que a gente chama de transporte pneumático, transporte de compostos, tá? E aqui, por exemplo, a gente transporta, né, transporte de particulados, grãos e gases não contaminantes, só que com uma granulometria um pouco maior se comparado com o limit load. Aqui eu consigo transportar uma granulometria mais ou menos de 50 gramas por metro cúbico, ou seja, já é uma quantidade de composto já um pouco maior se comparado com as pás limit load, tá? Limit load, tem as pás inclinadas para trás, tem umas pressões estáticas que a gente consegue trabalhar de 50 a 500, tá? Normalmente aplicações de conforto eu nunca vi passar de 300 ml de coluna d'água, tá? Aplicações de conforto para HVAC e para ventilação das normas de conforto eu nunca vi passar acima de 200, 300 milímetros de coluna d'água, tá? Então não sei se alguém tem o conhecimento de que tenha passado alguma condição assim, tá? Então, normalmente, quando a gente fala de conforto, a gente fica mais ou menos nos centrífugos nessas duas linhas, tá? Limit load ou siroco, tá? Então, voltando aqui no limit load, as nossas linhas de referência é RLS, RLD e LMS, tá? Aqui também serve para um transporte particulado, porém, a quantidade, a granulometria é bem menor se comparado com o radial, tá? O radial também eu trabalho já com baixas rotações para fazer aquele arraste desse material. Aqui eu já trabalho com rotações um pouco maiores,
Tá? Então aqui você trabalha de 50 a 150 miligramas por metro cúbico. Tá? E aqui o siroco, né, que as pás curvadas para frente, que atinge pressões de 20 a 80 milímetros de coluna d'água, vazões de 200 a 200 mil metros cúbicos hora, nossa linha de referência TSA e TDA, e ao transporte de ar limpo. Muito no mercado também se convenciona algumas coisas assim, passou de pressão de 50, utiliza a limit load. Só está sendo visto a relação à pressão. Mas às vezes, por exemplo, você utilizando uma condição, se é um ar limpo, se é um ar que eu não estou tendo manipulação de compostos, eu posso fazer um estudo entre siroco e limit load e observar, além do parâmetro de pressão, avaliar, por exemplo, que às vezes o siroco vai dar menos ruído do que o limit load, por exemplo. Então, às vezes se convencionam algo no mercado de HVAC e que às vezes precisa ser analisados não só por um ponto, mas sim por mais de um. Tá? Estrutura de um ventilador axial, tá? Então aqui só para vocês conhecerem. A OTAN, ela fornece o seu equipamento de forma standard, mais ou menos nessa carinha aqui, tá? Só que a gente tem os acessórios que a gente pode colocar no ventilador para que ele tenha aquilo que o cliente deseja no final, tá? Então, por exemplo, você tem uma divisão de um axial, você tem, por exemplo, o bocal de aspiração, tá? A carcaça, o motor, aqui é o conjunto, né? O conjunto hélice que a gente chama, que é o cubo e as pás, e o difusor. Aqui mostra alguns desenhos de que alguns elementos aqui são opcionais, né? O caso desse difusor e o caso desse bocal de aspiração. Ele, sua condição standard, ele vai ser mais ou menos esse carinha aqui, conforme essa imagem aqui, tá? E a gente tem a transmissão dele direta, quando o motor é acoplado diretamente no eixo, no cubo do ventilador, e aqui, quando ele é feito por transmissão direta por polia e correia, tá? Então aqui é mais ou menos dois desenhos aí de como ele é feito, a transmissão direta e a transmissão indireta, tá? E aqui são mais alguns acessórios, as guias para eu tirar essa turbulência do ar quando ele é aspirado, tá? Eu tenho também o tubo das correias aqui, que é um protetor que vem aqui, tá? O conjunto hélice, que é o cubo e as pás, tá? E aqui um tubo de mancal para proteger a parte da transmissão internamente. A estrutura do centrífugo, tá? Então, você tem aí o disco, né, que o disco é o conjunto rotor, você tem o disco, que é essa parte, extremidade por aqui, as pás, que são soldadas nesse disco, você tem esse cone, o bocal, a base do mancal, e a estrutura do ventilador, que normalmente é a cinta de fechamento, as laterais e os reforços que fazem com que ele ali fique resistente para aquela aplicação, tá? A área de descarga. Não confundir velocidade periférica, que é a velocidade tangencial do rotor do elemento interno, tá? Que eu estou rotacionando, com a velocidade de descarga. São duas coisas diferentes aí, tá? E o centrífugo tubular, tá? Que ele é uma mescla do sentido de fluxo do axial com pontos de curva mais próximos do centrífugo. Eu consigo ter pressões maiores e vazões maiores se comparado entre o axial, só que aí eu tenho o sentido de fluxo axial, mantenho o sentido, porém com pontos de operação que eu consigo atender melhor nesse caso. Então aí a gente tem meio que uma mescla desses dois modelos aí, que é o centrífugo tubular. Ele parece o axial, só que ele tem a construção do seu rotor de modo centrífugo, tá? Aqui são as nossas linhas de fornecimento, tá? A gente tem várias linhas aí que a gente trabalha, então algumas linhas que eu mostrei aqui para vocês, ó, os tubulares, tá? Por transmissão direta ou indireta, tem os axiais, tem os axiais de telhado, né, para aplicações aí em galpões. A gente tem aqueles de transporte pneumático que eu acabei aqui para transporte de particulados, tá? Que é a linha RAI. Temos ventiladores sopradores, que é aquele que eu citei no começo, que é os ventiladores de alta pressão, tá? E aí, linha de gabinetes, ventiladores fornecidos sem acionamento para módulos, ventiladores de equipamentos já fornecidos por fabricantes, tá? Inclusive, essa linha é fornecida para fabricantes de equipamento exatamente por ele ter essa opção de fornecer um ventilador sem acionamento por motor. E a nossa linha de microventiladores, que é aquela linha que está ali exposta na nossa mesa aqui do lado, tá? Uma exposição aí para vocês terem uma ideia do que a gente aplica. Influência dos arranjos em eficiência energética.
sempre quando a gente vai procurar fazer um dimensionamento, a gente tenta procurar o arranjo que eu tenha a potência transmitida com motores AC, que é de corrente contínua, corrente alternada, perdão, a gente tentar trabalhar aí com ventiladores em arranjo direto, tá? Sempre que a gente conseguir aí. E aí, você tem também os outros arranjos, né? Arranjo 1 com transmissão direta, arranjo 3 e arranjo 9 aqui. Então, quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando de sistema de arranjo 4, visto que, por exemplo, no sistema de transmissão indireta, eu já tenho uma perda de potência em relação ao motor que está sendo fornecido de mais ou menos 5 a 7% daquilo que está sendo fornecido pelo motor, pela perda da transmissão, tá? Aqui, ó, mais ou menos o desenho dos arranjos, tá? Para vocês entenderem como eles são fabricados. Então, quando a gente fornece aí, quando a gente vende um ventilador, a gente precisa definir por que é importante saber a natureza do gás e tudo aquilo que se aplica, tá? Exatamente porque isso vai definir, sabe, até como o ventilador é construído. Vamos lá, por exemplo, o arranjo 1, ó, ele é um simples aspiração, ele é fechado de um lado e aberto só de um lado, tá? Acionamento por polia e correia, tá? O rotor ele fica em balanço. E eu tenho 2 mancais para apoio ou apenas um aqui, um mancal monobloco, tá? E ele tem uma base estendida para posicionamento desse motor nessa base. Tá? Arranjo 3, ele pode ser dupla ou simples aspiração. 2 lados abertos, dupla aspiração. Um lado só aberto, simples aspiração. Polia e correia também. Só que aqui um mancal é apoiado de cada lado. Um mancal fica desse lado e um mancal fica do outro lado. Então, por exemplo, um sistema que você trabalha para estação de cozinha, um sistema que você vai manipular ali com gordura e tudo mais, com impurezas em si. Esse tipo de arranjo já não é recomendável, principalmente, por exemplo, de dupla ou de simples também, porque o mancal ele fica apoiado na carcaça, ele tem contato com esse fluxo. Tá? Então é um tipo de arranjo que para sistema, por exemplo, de natureza do gás, eu tenho a natureza de gás para exaustão de restaurantes, exaustão de cozinhas, já não utilizo esse tipo de arranjo. Tá? Então aqui, por exemplo, quando é dupla, né, aberto dos 2 lados, simples só de um lado. Tá? Os dois são, a gente diz de arranjo direto, arranjo 3, porque o mancal ele tem contato com esse fluxo de ar, tá? Seja de simples ou de dupla. Tá? Se a gente tiver de dupla, tem contato nos dois lados. Se for de simples, apenas do lado que ele tem a abertura para cá. Aí tem arranjo 4 e arranjo 4K, que são de transmissão direta, tá? Então, ambos são de simples, tá? Acionamento direto do motor, tá? Então o motor é acoplado diretamente no eixo que vai internamente, que vai ser confeccionado o rotor aqui dentro, tá? Então ele é acoplado diretamente. Só que acontece, no arranjo 4 eu tenho uma base para o motor, tá? E no arranjo 4K ele é aquele motor flangeado, aquele motor FF que é conhecido no mercado. E essa flange que ela é fixada na carcaça do ventilador, tá? Então aqui a gente acaba tendo aqui uma economia em relação à parte da base do ventilador e até de espaço na parte inferior dele, tá? Só que o que acontece? Aqui eu tenho uma limitação até o 4K por causa do tamanho da carcaça. Dependendo da potência que esse motor vai ter, ele vai ter seleção, ele vai ficando muito pesado para a estrutura do ventilador. Então, arranjo 4K aí a gente consegue fornecer mais ou menos aí no motor de 12,5, 15 CV, uma carcaça de referência de 132 M, tá? Então aqui a gente tem uma limitação em relação ao tamanho do motor, ao tamanho da carcaça. Então a gente consegue aplicar só em alguns limites de potência aí máximo, tá? Aí a gente tem o arranjo 8, tá? E nada mais é que um sistema parecido com o arranjo 4, só que eu tenho uma base estendida, né? E o eixo ele é montado através de uma luva elástica, então ele é meio prolongado, eu diria assim, tá? Aqui é mais aplicado, por exemplo, em aplicações que se tem algum tipo de interferência que não dê para ter essa base mais curta, eu acabo tendo que alongar em relação à instalação, tá? E a gente tem o arranjo 9, tá? Que o arranjo 9, ele é um sistema de simples aspiração também, então um lado fechado, outro aberto, polia e correia também, parecido com o arranjo 3, tá? O arranjo 1, só que aqui o que acontece? Arranjo 3, eu falo arranjo 3 porque aqui eu posso ter um mancal ou não, mas aqui normalmente o arranjo 9 a gente só tem um mancal desse lado, ou mancal duplo ou mancal monobloco, tá?
Então a gente não tem, no arranjo 9, a gente não tem uma montado do outro lado. Tá? E é só que, por exemplo, em comparação com o arranjo 1, eu não tenho aquela base estendida aqui. Ó, tá? Ele é feito um reforço, uma estrutura, e esse motor ele é montado de maneira inclinada. Aí, tá? Eu tenho um espaço físico em relação ao arranjo 1, se comparado com ele, um espaço físico de instalação menor do que o arranjo 1. Tá? Sempre que a gente define aí um ventilador que vai ser comercializado, a gente precisa definir também as posições que ele vai ser montado, que ele vai ser confeccionado. Tá? Isso tanto na posição da voluta quanto na posição do motor. Tá? Então aqui são as posições que, ao fechar um pedido ou ter alguma solicitação, a gente precisa definir de como ele vai ser confeccionado, como ele vai ser fabricado na nossa fábrica. Tá? Então aí você tem as posições horárias, tá? Como eles podem ser feitos as confecções dessas volutas, e anti-horário. E a posição do motor. Tá? A posição do motor sempre aqui nos arranjos que eu tenho transmissão indireta. Tá? Arranjo 1 e 3 e arranjo 9. Tá? Arranjo 4 só preciso da posição do ventilador porque ele é acoplado diretamente. O motor já vai ser fixado naquela base, ou o arranjo 4K fixado na carcaça, e eu não posiciono o motor, não tenho posição com o motor porque ele já fica fixo no lugar ali. Tá? Eu preciso só definir a posição do ventilador. Então, para aplicações de algumas normas, né? Então a gente tem papel. Tá? Então, do tipo A, a gente considera algumas características que precisam ser feitas e construídas nesse ventilador, que são a carcaça com solda contínua. Tá? Então, a carcaça é feita com solda contínua exatamente para que eu tenha uma condição mais estanque em relação àquilo que está sendo extraído ali, que está sendo exaurido. Tá? O dreno, por se tratar de um ventilador que vai ser aplicado em uma condição adversa, uma condição de muita sujidade, para que eu tenha uma condição de lavar, lógico, de fazer a higienização dele e ter o escoamento dessa água e dessa sujidade. Porta de inspeção para você poder acessá-lo. Rotor de resfriamento, que é um rotor que vai ser construído aqui nessa carcaça para diminuição da temperatura. E vedação do eixo para que você não tenha contato do meio interno com o meio externo. Tá? Isso com a aplicação de damper corta-fogo. Quando a gente fala do tipo B, que é sem aplicação de damper corta-fogo, aí o ventilador tem que ter uma construção, um acessório, um atributo maior. Então ele precisa ter uma construção com 400 graus por 2 horas. Porque aqui a gente entende que no caso de um sinistro, o meu ventilador ele pode ter contato com fogo. Tá? Então ele precisa aguentar que em caso de sinistro eu consiga trabalhar exaurindo esse ar até que as pessoas escapem, né, no caso de algum incidente aí que possa ocorrer naquela cozinha ou naquele restaurante aí que está sendo aplicado. Tá? Aqui, gente, é só uma citação, tá? Toda a parte de ventiladores são regidas por essa lei, tá? Que é a lei dos ventiladores, né? Então você tem aqui a lei por relação à invasão, por relação à impotência, quer dizer, por relação à impotência e por relação à pressão. Tá? Então isso aqui é só um informativo para vocês. Como o Leandro falou na palestra dele, né, de alguns detalhes de efeito de sistema que ele mostrou em algumas fotos por aqui, todos os nossos equipamentos eles vão com etiquetas, tá? Que ali eles dão instruções de como esse ventilador pode ser montado para que se evite esses efeitos. Tá? E esses efeitos eles podem ser detalhados até no vídeo da ANCA, que é por esse link aqui no YouTube. Depois eu posso compartilhar essa apresentação com vocês, sem problema algum. Tá? E aí vocês conseguem ver um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente acaba tendo aí em campo, que às vezes acaba atrapalhando o desempenho do ventilador. A gente é membro da ANCA, tá? Então a ANCA é uma associação aí, né, que significa Air Movement and Control Association. A gente é membro. Tá? Então, toda a parte construtiva para esse tipo de equipamentos, que são os ventiladores, são regidos por eles. Inclusive, a gente tem um laboratório de testes lá na nossa fábrica aqui em Porto Alegre. Tá? Então, aqui a gente tem a certificação que esse ventilador pode ser utilizado em qualquer parte do mundo. Tá? Então, a gente é muitos associados. Temos também um curso básico no YouTube, tá? Um curso aí para vocês que tiverem interesse poder acessar para poder dar aprimorar um pouquinho mais o conhecimento aí. E aqui é a nossa sede, tá? Eu fico aqui no escritório de São Paulo, não sou daqui de Rio Grande do Sul. Aqui fica a nossa matriz, tá? A nossa matriz fica no bairro de Sarandi.
E aqui a gente tem uma filial também em Mogi das Cruzes, lá em São Paulo, uma cidade ali da região metropolitana de São Paulo, tá? E é isso, pessoal. Fico à disposição aí se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa, tá? E é isso.